Olá a todos e todas, bom dia! Estamos iniciando mais uma live do curso de extensão Caminhos e Diretrizes da Normatização de Trabalhos Acadêmicos em sua 19ª edição. Então, sejam bem-vindos a todos que, neste instante, estão acompanhando o curso de extensão Caminhos e Diretrizes da Normatização de Trabalhos Acadêmicos pelo canal do CAGEL no YouTube. Saudações a todos e todas que já estão participando dessa transmissão. E dando continuidade ao nosso curso de extensão, nesta manhã teremos a live, com o tema Pesquisa Qualitativa nas Ciências Humanas 2, a segunda parte de mais um tema bastante pertinente, importante para esse tema que é muito importante, para a vida acadêmica, para a produção acadêmica dos nossos participantes. Então, mais uma manhã rica, em conhecimento, em partilhas de informação. Então, nesta manhã teremos como palestrantes deste tema, Pesquisa Qualitativa nas Ciências Humanas 2, o professor Dr. Carlos Saiti e o professor mestre José Soares Fernandes Neto. E dois, com certeza, as contribuições para o nosso curso nesta manhã. E já, sem mais delongas, vamos para a apresentação dos professores que estarão conosco nesta manhã com o tema Pesquisa Qualitativa nas Ciências Humanas 2. Então, o professor Dr. Carlos Saiti Pereira de Andrade e o professor mestre José Soares Fernandes Neto. O professor Dr. Carlos Saiti Pereira de Andrade possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, graduação e licenciatura plena em Geografia pela Universidade Federal do Piauí. É professor de Geografia da Universidade Federal do Piauí desde 1992, atuando na graduação e no mestrado do PPGE, o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFP. O professor Saiti é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Piauiense. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em climatologia e clima urbano, atuando principalmente nos seguintes temas: climatologia geográfica, clima urbano e ensino de geografia física. O nosso outro palestrante desta manhã é o professor mestre José Soares Fernandes Neto, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, graduado em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduado em Educação Especial e Inclusiva pelo Instituto de Educação Superior, Sinapses, formação em Serviços Administrativos no CERT e SENAT, ex-bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, possui experiência profissional na Prefeitura de Teresina e no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, e atuou como professor do ensino fundamental, do ensino médio em revisões pré-ENEM, em uma escola cooperativista e em outras escolas particulares de Teresina. Então, sejam bem-vindos, professores, professor Carlos Saiti, professor José Soares. Com grande alegria recebê-los nesta manhã no nosso curso de extensão, nesse tema tão importante, para a vida acadêmica, a produção acadêmica, que é a pesquisa qualitativa, na metodologia dos trabalhos acadêmicos, torna-se de vital importância. Então, fiquem à vontade para as suas exposições, e os nossos participantes podem, ao longo da live, tecerem seus comentários pelo chat, com perguntas, comentários, e ao final de cada apresentação, ou ao final, retomaremos com as perguntas para os palestrantes desta manhã. Então, bom dia, professor Carlos Saiti, bom dia, professor José Neto. Bom dia, professor Wesley. Bom dia, professor Wesley. Bem.
Podemos usar isso? Sim, professor Sérgio, professor Neto. Só as considerações iniciais, né, para os nossos participantes, e em seguida já iniciar, né, a exposição do tema Pesquisa Qualitativa nas Ciências Humanas, a parte 2. Tá, obrigado, Wesley. Bom, inicialmente, bom dia a todos e todas que estão aqui conosco nessa manhã, para a gente refletir um tema tão importante, né, para a ciência de uma maneira geral e para as ciências humanas em particular e para a geografia ainda de maneira mais particularizada. Então, bom dia a todos, né? Quero agradecer a coordenação de geografia, ao tempo que quero também parabenizar, né, pelos trabalhos que vem desenvolvendo nessa área, né, na área de extensão, mais vinculada às reflexões, né, e aos trabalhos sobre pesquisa, sobre normatização do trabalho científico, que é muito importante para a formação, né, e também importante para quem já vem trabalhando a pesquisa no estágio de pós-graduação, seja no nível de mestrado, ou seja, no nível de doutorado. Parabenizar também ao CAGEL, né, pelo trabalho que desenvolve, né, assim, comprometido. Os meninos do CAGEL, que sempre digo, são todos e todas muito dedicadas, né, à geografia e muito dedicadas ao ensino, à pesquisa. Então, meus parabéns também, né, aos alunos e alunas que formam, né, e que fazem o CAGEL. Bom, dito isso, podemos começar a reflexão de hoje sobre o tema, né? Zé Neto, você pode, por gentileza, apresentar o primeiro slide? Pronto, o tema que está proposto, né, para esse momento é a pesquisa qualitativa nas ciências humanas. Esse tema é um tema assim, que eu considero muito importante, né, por toda a experiência que nós temos tido no mestrado, né, em todas as turmas do mestrado, em geografia. Assim, o conteúdo relativo a esse tema, ele está presente, ele tem estado presente, né? Então, o que eu vou falar hoje, né, nesse momento, tem a ver com, digamos assim, com uma experiência que vem sendo acumulada ao longo desses anos, né, especialmente em epistemologia da geografia, né, que eu tenho trabalhado, né, com as turmas do nosso mestrado, do PPGEL. Né. Então, é um tema que eu diria importante para além da geografia, né, mas daremos aqui, né, um enfoque na nossa área, né, focaremos na geografia para que o nosso público, que é majoritariamente da geografia, se sinta mais contemplado com essas discussões. Tá? Pode passar, por favor, Cidade. Bom, a primeira questão, quando se fala em pesquisa qualitativa, né, a primeira questão que me vem é a necessidade mesmo da gente refletir, da gente pensar o que é o método, né? Por que eu considero isso importante? Né? Pensar sobre o que é o método. Eu considero importante porque, né, ao longo das nossas experiências como professor da pós-graduação e também como orientador, né, eu tenho observado que há uma certa inquietude dos pós-graduandos em, digamos assim, declarar, né, logo na tessitura do seu projeto, declarar qual o método que ele vai utilizar, ele ou ela, na sua pesquisa. Né? Então, essa preocupação, né, essa inquietação dos pós-graduandos, né, me faz refletir sobre a importância da gente pensar esse tema. Né? Não é incomum, né, no processo de orientação dos projetos de pesquisa, o orientando ou a orientanda está sempre preocupado ou preocupada em afirmar e reafirmar, já na escrita do seu projeto, qual método irá utilizar na sua pesquisa. Né? E assim, eu fico pensando que, né, o aluno ele
ele, na verdade, quer dizer, ele sente a necessidade de dizer que o método dele, né, ele vai trabalhar com a dialética, vai ser um método sistêmico, enfim, eu sinto não, né, eu ouço comumente, né, as interrogações dos alunos perguntando, né, professor, né, qual método eu devo dizer que eu vou trabalhar na minha pesquisa, né? Qual método eu devo colocar lá no meu projeto que eu vou trabalhar na minha pesquisa, né? Então, assim, isso me propõe, né, e me provoca a gente pensar a necessidade do método, né? Nesse sentido, né, antes das colocações que eu gostaria de fazer sobre o meu pensar, né, a respeito da matéria, eu me preocupei de trazer um pouco o significado de método, né, que está posto mais no senso comum, né? E aí eu fui aos dicionários da língua portuguesa para a gente ver na internet, do Google, né, para a gente ver o que predomina sobre o significado da palavra método, né? E diz assim, né, o que eu encontrei que é mais recorrente. Método significa literalmente seguir um caminho, né, para chegar a um fim. Em filosofia, especialmente em epistemologia, o método delimita o modus de obtenção do conhecimento, né? O método delimita o modus, né, de obtenção do conhecimento, né? Isso está na Wikipédia, mas método também normalmente concebido como procedimento, como técnica, ou meio de fazer alguma coisa, especialmente de acordo com o plano, né? Significa processo organizado, lógico e sistemático da pesquisa, instrução, investigação, apresentação e etc. Então, aí a gente tem, mesmo partindo do senso comum, né, no meu entendimento, nós temos aí duas abordagens sobre o que significa método, e que, claro, elas não são entre si autoexcludentes, né? Elas são, na verdade, complementares, mas elas não são iguais, elas são complementares, né? Se observarmos o primeiro significado aí de método, né? Método como um caminho a ser seguido, né, para chegar a um fim, e o outro como técnicas, como procedimento, a gente percebe que a primeira perspectiva ela tem, né, digamos assim, um sentido mais amplo, né, e a segunda perspectiva para método tem, digamos assim, uma orientação mais de técnica, né, mais do procedimento do fazer, né, do operacionalizar, né? Então, assim, tem uma natureza mais pragmática, né? A primeira perspectiva tem um significado, uma natureza mais epistemológica mesmo, né, eu diria. Então, mesmo do senso comum, a gente já pode observar essas distinções, né? E acho que, a partir daí, a gente já pode começar também algumas reflexões. Mas você pode continuar, por favor. E aí, método científico, né? Pode passar, por favor. Método científico, né? Já que os significados anteriores eram apenas sobre a palavra método, né? Refere-se a um aglomerado de regras básicas dos procedimentos que produzem conhecimento científico, quer um novo conhecimento, quer uma correção, evolução ou aumento na área de incidência de conhecimentos anteriormente existentes, né? Então, isso é interessante para a gente ver, mais uma vez, que mesmo na perspectiva da ciência, né, mas assim, posto lá no senso comum, ou posto lá na internet, né, nas pesquisas de Google, né, o significado de método tem assim, uma relação muito íntima com procedimentos investigativos de pesquisa, né? Então, a mim, pelo menos, isso produz, né, uma série de interrogações e uma série de questões importantes para a gente pensar aqui, né? Bom, pode
Passando, por favor, Neto, né? Aí eu coloquei, né, agora aqui nesse slide, alguns trechos do pensamento de Edgar Morin, né? Acho que todos aqui que estão nos ouvindo conhecem o pensamento do Edgar Morin, né? Edgar Morin tem uma formação muito voltada para a educação, né? Mas ele tem uma formação assim, interessantíssima, bem ampla. Ele é, inclusive, geógrafo também, né? Mas ele tem uma formação bem ampla voltado para ensino, voltado para a educação, né? E aí eu acho que todos conhecem uma obra de Edgar Morin, que se tornou muito conhecida, que é Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, né? Então, A Cabeça Bem Feita também, que é uma obra muito, muito, muito citada, muito conhecida, né? E como ele é considerado o pai da teoria do pensamento complexo, ou teoria da complexidade, eu achei interessante trazer algumas questões, né, que ele coloca acerca do método, né, e que eu coaduno com essas questões, né, que eu concordo com essas questões que ele coloca, né. Ele diz o seguinte: nos dias atuais, necessita-se de um método que detecte e não que oculte as ligações, as articulações, as solidariedades, as implicações, as imbricações, as interdependências, as complexidades, né? Por que que ele diz isso, né? Nos dias atuais, necessita-se de um método que detecte e não que oculte, né? Porque muitas vezes, e em muitas pesquisas, né, a opção de método feita, né, para investigar um objeto, às vezes essa opção ela esconde muito mais, ela coloca muito mais para baixo do tapete questões importantes do que na verdade ilustra, do que na verdade revela, né? Então, assim, o método, né, escolhido, né, para desenvolver uma pesquisa, ele, na verdade, deve servir para revelar, para desvendar aquilo da realidade que o investigador, que o pesquisador está atrás, né? Então, e por que muitas vezes o método oculta, né, esconde, não revela? Porque se o método não tiver ajustado, né, ao objeto, ao que o pesquisador objetiva também, né, na verdade, muitas articulações, né, muitas interações e inter-relações, né, estarão colocadas, né, fora de todo o processo da investigação. Quando eu digo colocadas fora, eu estou dizendo que estarão sendo desconsideradas, né? Então, por exemplo, a geografia positivista, né, ela se negava, por exemplo, a fazer, né, essas articulações e essas conexões, né, ou interconexões entre as questões que, né, estão ligadas à própria realidade, né? Aí o Edgar Morin ele diz assim: o método, né, se opõe, portanto, à noção de técnica receituária que frequentemente é utilizada na investigação científica e comumente conceitualizada como metodologia. Então, assim, isso é interessante, especialmente quem está, né, desenvolvendo projeto de pesquisa, né, em nível de mestrado e ou doutorado. Isso é muito importante, porque muitas vezes é confundido, né? O método é confundido com as técnicas que o pesquisador utilizará, escolheu para utilizar em sua investigação científica, né? Então, esse é um ponto de partida assim muito importante, muito interessante, que eu colocaria como um ponto de partida chave, né, para a gente já começar a refletir de maneira mais sistemática e mais aprofundada o tema, né? Então, quando eu digo que o método, quando eu digo a partir de Morin que o método se opõe à técnica, à noção de técnica, na verdade não é se opõe para negar a técnica, né? Se opõe no sentido de reafirmar que método não é técnica, né? O método tem a ver mais com a noção, ou com o sentido, ou perspectiva, né, de visão do mundo que o pesquisador tem
claro, do mundo e do objeto que ele está se propondo a pesquisar, né? Então, o método não é técnica, né? O método tem a ver mais, repito, com a visão de mundo do pesquisador. Então, dependendo dessa, né, do caminho e da visão de mundo que ele tenha, né, as investigações tomarão um rumo ou tomarão outro rumo, né? E aí o Edgar Morin, né, eu coloquei mais outra citação que eu acho que é importante a gente refletir, né? Edgar Morin, refletindo acerca do significado do método, diz que este só pode se construir durante a pesquisa e continua o seu pensamento afirmando que o método só pode emanar e se formular depois, no momento em que o termo transforma-se em novo ponto de partida, dessa vez dotado de método. Isso leva ao entendimento que o método deve ser encarado como um processo, não como uma etapa a priorística da pesquisa. Aí, mais uma vez, né, eu dialogo com os alunos da pós-graduação, né, porque eu acho que é muito, muito importante a gente pensar isso que Edgar Morin diz, né? Por quê? Né? Voltando àquela ideia que eu já falei, né, da preocupação dos alunos, né, quando estão elaborando seu projeto de pesquisa, afirmarem logo, antecipadamente, qual é o método, né, que vão utilizar, né? Isso chega a ser uma inquietação deles, como eu já havia dito. Edgar Morin desmonta um pouco isso, né? Então, assim, eu particularmente, né, a praticamente todos os meus orientandos que tiveram essa preocupação, né, de querer afirmar e logo com antecedência qual é o método que eles deveriam utilizar, né, eu já pedi e sugeri aos alunos que tivesse calma, que tivesse tranquilidade, porque o método, né, iria surgindo ao longo do processo, né? Então, assim, na verdade, né, o pós-graduando, quando está desenvolvendo a pesquisa, né, ele tem essa necessidade de afirmar o método, né? Mas, na verdade, o método, ele como o método aqui está sendo compreendido como a visão de mundo, ele está presente, né? Ele sempre está presente, ainda que não de maneira explícita, né? Mas ele está sempre presente, né? A opção que o pesquisador faz de investigar, né, mesmo que ele não tenha plena consciência, ela está lá, né? Ela está lá presente, ela está de maneira implícita, né, na proposta, né, do pesquisador. Então, assim, no processo ele termina descobrindo, né, quando o pesquisador, ela vai avançando na pesquisa, termina descobrindo qual é o método, né? E, assim, eu como orientador, né, como professor e orientador, eu nunca senti a necessidade de sugerir aos meus orientandos que já no projeto eles colocassem qual é o método da pesquisa, né? Então, assim, muitas vezes, né, se o projeto for bem elaborado, se for bem construído, bem articulado, né, o método está lá, ele está dito de outras formas sem você precisar usar a palavra. Meu método é a dialética, né? Vou trabalhar com a dialética. Meu método enfim, de história oral, sei lá, né? Às vezes você não precisa dizer o método, porque o próprio projeto, quando na sua tessitura, na sua elaboração, ele já te diz, ele já te afirma qual é o método, né? E aí tem essa citação de Edgar Morin, ela é interessante também, porque ela coloca o método, né, à luz do processo, né? Quando ele diz que o método só pode emanar e se formular depois do momento em que o termo transforma-se em um novo ponto de partida, né? Aí, dessa vez, ela está de método. Por quê? Método é processo, né? Como é que você, né? Aqui é para provocar, né? Para provocar o nosso público que está agora nos ouvindo, nos assistindo, né? Como que, num primeiro momento, você já vai dizer qual é o método, né? Se você mesmo ainda não tem plena clareza, né, sobre algumas variáveis, algumas questões do objeto que você está investigando, né? E você não sabe, inclusive, das dificuldades que você vai encontrar, né, os obstáculos que você vai encontrar ao longo da pesquisa.
E aí você já afirma qual é o método, né? E assim, bate a cabeça que a pesquisa tem que ser desenvolvida a partir daquele método. Termina que, né, no processo, né, haverão problemas, né, e acontecerão problemas no desenvolvimento da pesquisa, porque uma coisa não bate com a outra, né? A realidade, na verdade, né, a partir do processo, ela vai, né, indicar, sugerir, né, tanto o método quanto também os procedimentos de investigação, né? É, assim, eu voltaria atrás e só faria uma ressalva, né? Eu acho que só daria para você, com um pouco mais de segurança, definir antecipadamente qual é o método, se você tiver tido e desenvolvido uma pesquisa exploratória muito grande, né? Então, se tiver uma pesquisa exploratória muito grande, muito bem feita, aí talvez você consiga, com, digamos assim, com uma maior lucidez e uma maior tranquilidade científica, né, antecipadamente informar o método. Se não, né, eu diria que isso geraria algumas dificuldades e alguns problemas, né? Tá? Bom, mas aí a gente vai avançando aqui das reflexões. Pode passar, por favor, Zanato. Bom, então, como eu estou dizendo que, afirmando aqui, que método tem a ver mais com visão de mundo, né? E claro que tem a ver com visão de mundo, eu não estou dizendo que o método ele despreza ou, né, ou torna desnecessário, né, os rigores normativos, né, os rigores procedimentais. Claro que não, né? Mas uma coisa está muito ligada à outra, né? Na verdade, por isso que no início eu falei que são aquelas duas perspectivas, né, que a gente viu a partir do senso comum, elas eram complementares, né? Não são entre si autoexcludentes, né? Então, na pesquisa em ciências humanas, né, Trevino diz o seguinte, que uma cobertura adequada dos acontecimentos sociais exige muitos métodos e dados, né? Então, sempre exige um pluralismo metodológico, né? E que se origina com uma necessidade metodológica, né? Porque, né, qualquer pesquisa científica, mesmo que você, digamos assim, sinta a necessidade, né, de trabalhar com aportes de mais de um método, né, isso exige um rigor metodológico, isso exige um cuidado metodológico, né? E isso é o que faz, né, o conhecimento científico se tornar, digamos, diferente do conhecimento do senso comum, né? Claro que os conhecimentos se complementam, né? Eu acho que, no meu entendimento, a ciência ela avançou muito, muito mesmo, quando ela dialogou, quando ela explorou, né, os conhecimentos prévios do senso comum, né? Então, eu falo isso assim, em alguns ramos da ciência, ou em algumas correntes de cada ciência em particular, né? No caso da geografia, ela avança muito quando ela toma como referência, toma como base, ou pelo menos como ponto de partida, dos conhecimentos do senso comum, né? Mas, assim, essa coisa de que os conhecimentos sociais exigem muitos métodos, né? O que é que quer dizer isso também, né? Não é uma barafunda metodológica, não é que, por isso, você vai, numa pesquisa, trabalhar vários métodos, né? Não é isso que Trevino está dizendo. Está dizendo que, né, as questões sociais e humanas, né, são tão complexas, né, e tão variadas, né, mas principalmente complexas, que permitem, né, a cada situação permite a possibilidade de um método diferente, né? Então, isso, por um lado parece confuso ou complicado, por outro lado, né, possibilita ao investigador, possibilita ao pesquisador, né, horizontes, né? Então, assim, possibilita alternativas quando você trabalha
com essa variedade de métodos, né, possíveis para pesquisar, para conhecer e explicar, né, os acontecimentos sociais. Pode passar, Neto. Bom, mas nas ciências humanas, né, e na geografia em particular, né, eu diria que a gente teria esses três métodos acima: o positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico-dialético, né, como aqueles métodos que norteiam as pesquisas de uma maneira geral, né, e mais o sistêmico, né, no caso da geografia, como um método assim, extremamente importante, especialmente a partir da década de 1970. Depois a gente dialoga mais à frente sobre essas questões. Mas, assim, do ponto de vista filosófico, as três grandes orientações acima, a fenomenologia, o positivismo e o materialismo histórico, eles, digamos assim, possibilitaram, né, o grosso, né, o volume, né, de pesquisas, né, desenvolvidas nas ciências humanas. Né? E a geografia se apropria muito do método, para além desses três métodos, do método sistêmico. Eu diria, inclusive, que ela tem um avanço assim, fenomenal a partir da década de 70, de 1970, exatamente porque se apropriou, né, muito do método sistêmico para pensar fenômenos geográficos. Tá? Bom, então vamos lá. Acho que os slides que virão irão trabalhar, né, um pouco sobre cada método. Né? Bom, lembrando aqui que... Então, pode passar, Neto, por favor. Né? Lembrando aqui que uma grande referência que a gente está... Né, uma grande referência da nossa fala aqui está fundada na referência de Trivinos, né? Um grande pensador, um grande, né, intelectual que a gente, do campo, principalmente da metodologia, né, e em ciências humanas e sociais, do Trivinos. Bom, para ele, né, o que é o positivismo, ou pelo menos o que a gente traria como questões-chave, né? A primeira é que o positivismo considera a realidade formada por partes isoladas, né? Então, conforme o que a gente viu sobre a questão do método, lá naquele primeiro conceito, né? E depois, a partir de Edgar Morin, né? O Edgar Morin diz que método é aquilo que liga, né? Para explicar o mundo, para explicar uma parte do mundo, uma parte da realidade. Mas é o que liga, né? O método trabalha com as conexões, com as interações, né, com as solidariedades, né, com as conectividades. Né? E o positivismo, na verdade, nega isso. Né? O positivismo trabalha com as partes isoladas. Né? Por isso que, né, o público que está nos ouvindo agora deve ser um público bem jovem, né? Mas, assim, quem estudou, seja o segundo grau, o ensino superior, né? Porque antigamente o que na década de 1970, 80, o que é ensino médio hoje era segundo grau na época, né? Então, quem fez segundo grau e ensino superior, década de 70, 80, né? Lembra muito que os livros didáticos, né? Ele era o quê? Cada livro didático, por exemplo, um livro didático de geografia geral, né? Era uma unidade, mas que o livro como uma totalidade, né? Mas que cada unidade do livro, né, se configurava como uma parte isolada. Por quê? Não conectava, uma unidade do livro não conectava com a outra unidade do livro. Imagine um livro em que você, né, tira uma unidade inteira, né, ou alguns capítulos, né, e aquela parte que você tirou do livro não fará diferença nenhuma no livro, porque ela não comunicava, né, ou não se comunicava, as partes não se comunicam, as partes não se complementam, né, não tem interação entre as partes do livro. Né. Então, terminava que o livro, né, você poderia pegar um capítulo ou uma unidade inteira,
retirar ou botar, que não faria diferença, porque o livro ele era cheio de quê? De fragmentos, né? E os fragmentos, como eram fragmentos, não dialogavam entre si, né? E a realidade era assim também, né? Explicada, a realidade é pelo positivismo, a geografia positivista, né? Ela tinha esse formato, né? De trabalhar as partes isoladas. Por exemplo, né? Vamos pensar o que é trabalhar as partes isoladas aqui no positivismo à luz da geografia, né? O relevo era explicado, né? O relevo pelo relevo. Ele não tinha relação nenhuma com hidrografia. A sua explicação, a explicação, por exemplo, de uma forma planáutica, de um planalto, de uma planície, de uma depressão, não era explicada, digamos assim, não era feita a relação com hidrografia, não era feita a relação com solos, nem com geologia. Então, a forma do relevo pela forma do relevo, né? A vegetação pela vegetação, a hidrografia pela hidrografia, o clima pelo clima, né? Então, assim, todos esses conteúdos, né, da geografia que formam a realidade ambiental, física de um lugar, né, esses conteúdos eles eram tratados isolados, né? Cada um por si, né, sem relação com os demais, né? Então, no livro, eles eram expostos assim também, né? Como fragmentos da realidade. Então, isso era um problema, né? Era um problema porque essa forma de compreender a realidade, ou de explicar a realidade, né, terminava sendo uma forma muito descritiva, né? Daí que a geografia, né, dos anos anteriores à década de 1980 era fundamentalmente descritiva, né? Era a geografia do decorar, né? Imagina que, né, na universidade mesmo, no curso de geografia, do final da década de 70 para início de 80, né, você fazia uma disciplina de geografia do Piauí e geografia do Piauí, e que nessa disciplina você iria decorar, por exemplo, os rios, né, os afluentes da margem direita e da margem esquerda de um rio principal, de uma bacia hidrográfica, por exemplo, do Piauí, né? Quais são os afluentes da margem direita e da margem esquerda do rio Parnaíba? Quais as cidades banhadas por tais afluentes? Quais as cidades banhadas pelo rio Parnaíba, né? Então, assim, era praticamente a descrição disso, né? A descrição desses fenômenos, né? Então, não tinha muita inter-relação, não tinha muita interconexão entre eles. Isso gerava, na época não se questionava, claro, mas gerava também, assim, um conhecimento que se tornava, na verdade, muito desinteressante, né? Você decorar por decorar, né? Mas isso tinha um sentido na época, né? Nós não existiam as tecnologias, as possibilidades que o contemporâneo permite e possibilita, né? O mundo ele era conhecido, né, a partir das descrições, né, das diversas partes do mundo, né? Então não tinha o Google hoje que você, né, acessa e você vê em tempo real qualquer lugar do mundo, qualquer detalhe, né, qualquer paisagem. Então tudo era mais difícil, talvez por essa razão e por outras, claro, né, a descrição era tão importante, né? Bom, o positivismo não aceita outra realidade que não sejam os fatos, né? E os fatos observados, né? Na verdade, o positivismo, ele né, trabalhava com verdades absolutas, né? O que era científico, né, tinha que ser comprovado, testado, né? E era tratado como verdades absolutas, né? Então, isso né, gerava também, né, alguns problemas, porque, né, o que era verdade não podia ser questionado, né? Do ponto de vista, né, de uma dimensão mais política também, né, a ciência positiva era uma ciência considerada neutra, né? Ela não é como que ela não tomasse partido nenhum
do ponto de vista ideológico e em outras perspectivas também, né? Imaginem, né, o que todo o pensamento de Husserl, né, ou o pensamento de Lablache, né, que eles eram carregados de significados, né, imperialistas, né, mas, no entanto, né, negavam essas possibilidades né, de posicionamentos políticos, né? Mas lá, né, no bojo do significado, né, dos seus conteúdos, né, haviam, né, influências seríssimas do ponto de vista político, né? Mas essa ciência ela era considerada neutra, né? E a gente sabe que neutralidade no pensamento é super difícil, né? Bom, mas era isso. Rejeição do conhecimento metafísico, né? As questões, inclusive, de natureza subjetivas eram completamente desconsideradas, né? O que era subjetivo deveria ser colocado e varrido para debaixo do tapete, né? Só era científico o que era objetivo, que era palpável, que era passível de ser comprovado, testado e comprovado, né? Precisamente foi o positivismo lógico que formulou o célebre princípio da verificação, demonstração da verdade, que é aquilo que a gente já falou, né? E cheia da unidade metodológica para a investigação dos dados naturais e sociais, né? Também é assim nessa perspectiva mais clássica positivista, né, tudo deveria ser investigado, né, a partir de uma perspectiva de unidade, né, metodológica. Então, tanto os fatos sociais quanto naturais deveriam ser conhecidos, investigados, enfim, sempre a partir de uma unidade metodológica, né? O que quer dizer que, tanto para as questões naturais quanto sociais, o método deveria ser o mesmo, né? Então, isso é uma complicação, porque, né, são vertentes completamente diferentes, né? E que, em alguns aspectos, podem até se alinhar, mas são diferentes e não tem como serem investigadas a partir de uma perspectiva unitária, de unidade metodológica. Bom, pode ir passando. Então, e a fenomenologia? Né? Aqui eu estou pegando alguns fragmentos para depois a gente entender lá mais à frente, para a gente refletir sobre a pesquisa qualitativa, tá? Bom, e a fenomenologia? O que é dito? Né? A fenomenologia representa uma tendência dentro do idealismo filosófico, e dentro dele ao denominado idealismo subjetivo, né? Eu acho que seria interessante a gente já partir de uma reflexão preliminar, né? Inclusive sobre a palavra fenomenologia, né? Eu não sei, assim, vocês agora que estão participando conosco aqui, né? Se vocês já pararam para pensar na palavra fenomenologia, né? O que é que essa palavra nos apresenta, né? Do ponto de vista, né, até fonético mesmo, né? O que que ela apresenta, né, como palavra mesmo, né? Fenomenologia vem estudo dos fenômenos, né? Vem de fenômeno, né? Logia dos fenômenos, né? Mas aí, né, o que é isso? Porque o que é a fenomenologia, com o que a fenomenologia se preocupa mesmo, né? A fenomenologia ela vai se preocupar com a essência das coisas, né? E se ela se preocupa com a essência das coisas, né, tem uma preocupação para além daquilo do dado plenamente objetivo, né? Então, isso se configura como uma oposição, na verdade, né, à perspectiva positivista. Por quê? Né? O positivismo, ele, como a gente acabou de ver, ele trabalha com o dado objetivo, com o dado concreto, com o que é palpável. No caso da geografia, a geografia, né, fazia as observações e as descrições depois, né? Portanto, descrições a partir das observações, né?
Então, assim, tudo era devidamente descrito, né, conforme a objetividade, né, da coisa, né, e da realidade, né? Mas a fenomenologia se trabalha com a essência, né? Então, o que é, o que é a essência nesse sentido, né? A essência, né? O que é essência não se toca, né? Não se toca, não se pesa, não se mede, né? Assim, falando de uma maneira mais, né, simplória até, né? É como você pensar, né, num, 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 num frasco, né, um vidro de perfume, em que este vidro de perfume ele assume no primeiro momento, né, um dado objetivo, ele é palpável, né, ele tem, né, a matéria, né, e aí daí por que ele é palpável? O próprio perfume, né, como líquido, mas o valor está em quê? Né? Na essência que sai dali, né? Então, essa essência não se toca, não se pesa, não se mede, né? Uma vez que ela saiu e ganhou, né, uma outra forma para além da materialidade, não se toca mais, né? Daí que o nível de subjetividade é tão grande, né, que a essência ela é amada, uma certa essência é amada por muitos e odiada por outros, né? Enquanto uns acham, né, a essência fantástica, outros odeiam, não se identificam, não gostam, né? E, enfim, e como, né, quando o perfume toca no corpo, como a essência, depois de tocar no corpo, vai ser diferente de sujeito para sujeito, né? Então, assim, né, como é que a gente explora isso na geografia? Ora, a geografia humanista, né, que é uma geografia, assim, não exclusivamente fenomenológica, mas é fundamentalmente fenomenológica, ela tem o conceito de lugar como um conceito-chave, né? Então, o que é a geografia, ou o que é o lugar nessa perspectiva fenomenológica lá da geografia humanista, né? É o recorte de espaço vivido pelo sujeito, né, por um sujeito, né, e esse recorte de espaço vivido, né, dá a identidade do sujeito, né, dá a identidade por conta das experiências vividas, né, e a experiência vivida, por sua vez, né, possibilita o desenvolvimento de um sentimento de afetividade do sujeito com aquele espaço vivido, com aquele recorte de espaço vivido, né? Então, a afetividade do sujeito, né, digamos assim, construída a partir da experiência vivida, portanto, a partir das experiências, né, essa afetividade é uma dimensão plenamente subjetiva, ela é a essência, né? Ninguém tasca, ninguém toca no sentimento que alguém tem, né, pelo seu lugar vivido, porque, inclusive, essa afetividade, né, é o que produz, é o que promove a própria identidade, é o que promove a nossa identidade. Por que eu sou teresinense, né? Eu sou teresinense porque eu tenho as minhas experiências vividas, né, aqui em Teresina, e é aqui que eu tenho minha identidade. Aqui é que eu sou Carlos Said, professor da UFPI há 30 anos, que moro na rua X, que frequento tais lugares, que né, tem um ciclo de amizade, enfim. Então, esse digamos, conjunto de referências, né, dão a minha identidade, né, caracterizam a minha identidade, né? Então, isso tudo, né, são dimensões, né, que estão no âmbito da subjetividade, né? E o lugar, né, geográfico na perspectiva humanista é isso, né? Então, ele tem um sentido, tem um significado, né, ligado a essas questões da essência, ligado às questões da subjetividade, né? Então, acho que isso é importante para a gente pensar, né? A geografia ela avançou muito a partir da década de 1970, né? Com a chegada, digamos assim, né,
das reflexões ligadas à geografia humanista. Todos nós sabemos, né, que a geografia humanista ela tem suas bases na geografia cultural. Né? A geografia cultural ela remonta, né, como corrente mesmo, né, à década de 1920, principalmente com Karl Sauer, né? Mas nesse tempo a geografia cultural era uma geografia cultural fundada, né, principalmente numa realidade do mundo campesinato. Né? Hoje, né, a geografia cultural, que é um campo interessante da geografia também, ela é, digamos assim, fundamentalmente urbana. Daí por quê? Porque o mundo é urbano. Daí porque que hoje se utiliza muito frequentemente e recorrentemente a expressão a nova geografia cultural para se contrapor àquela geografia cultural de Karl Sauer, ainda da década de 1920 até 1950, mais ou menos. Então, a geografia humanista ela tem sua base na geografia cultural, mas ela tem também sua base, né, na percepção ambiental, que foi amplamente desenvolvida a partir da década de 60 até 1970, não somente na geografia, mas nas áreas de psicologia, nas áreas de urbanismo, na área de arquitetura, na área de planejamento urbano, né? Que é uma área que foi amplamente desenvolvida, a percepção ambiental, e a geografia humanista ela nasce daí também, né? Das formulações e das contribuições que a percepção ambiental, né? Que aqueles ligados à percepção ambiental já vinham desenvolvendo, né? Os próprios, né, digamos assim, formuladores pioneiros da geografia humanista, né? Como Futuan, por exemplo, o nome N. Bittman, né? São nomes assim pioneiros. Eles vêm de uma experiência de geografia da percepção, né? E que depois eles viram, né, muitos limites também, muitos problemas na geografia da percepção e foram formulando, né, a necessidade de uma geografia que valorizasse assim, puramente essa dimensão humana, né, do sentimento. Então, é isso que a fenomenologia no campo da geografia contribui, né? E aí eu volto àquela discussão e reflexão que a gente colocou no início, né? Sobre pensar o método como visão de mundo, né? Como caminhos e visão de mundo, né? Então, eu acho que esse exemplo da geografia fenomenológica, portanto humanista, é um exemplo muito bom para isso, né? Mas aí, Trevino diz assim, a ideia fundamental, base da fenomenologia é a noção de intencionalidade. Essa intencionalidade da consciência, que sempre está dirigida a um objeto. Isso tende a reconhecer como princípio que não existe objeto sem sujeito, né? Todos nós sabemos que essa é uma questão, digamos assim, crucial, chave, né? E fundamental da própria filosofia, né? A gente partir daquela pergunta, né, que é, digamos assim, tradicional do ponto de vista de que ela não é nova, né, e que ela acompanha o pensar filosófico, que é, né, o que vem primeiro, né? É o objeto ou é a consciência? É a matéria ou é a consciência, né? Esse é um ponto de partida interessante para a gente pensar, né? E, digamos assim, considerarmos as diferenças entre fenomenologia, por exemplo, e positivismo, né? Por exemplo, né? Este celular existe independentemente da minha consciência, né? Ou ele só existe se eu tenho consciência da sua existência? Então, o que é que vem primeiro, né? Se ele existe independentemente da consciência, né, ele vem primeiro, né? Mas se ele só existe a partir da minha consciência, a minha consciência vem primeiro, né? A consciência, a minha não, a consciência, né, vem primeiro. Então, assim, essa é uma questão que a própria filosofia não resolveu e provavelmente não resolverá, né?
porque depende principalmente das perspectivas, né, adotadas e tomadas por cada sujeito e por cada sujeito pesquisador, né? Então, se eu acredito que esse celular existe independentemente da minha consciência, ele é um objeto, ele é uma matéria que está lá e que existe independentemente da minha consciência. Então, é uma opção que eu faço, né? Agora, se eu defendo que, se eu não tenho consciência de sua existência, né, primeiro, o que é mais importante é a minha consciência, né? Então, a consciência vem primeiro, né? E que esse celular não existe se eu não tenho consciência de sua existência, é também uma outra perspectiva e um outro caminho, né? Tomado, que depende do meu entendimento, meu humilde entendimento de decisão, né? Eu acho que todo pesquisador, né, ele precisa fazer e tomar decisão, né? Inclusive, assim, quando nós escolhemos um objeto, né, a ser investigado, né, essa escolha, né, é um recorte, né, um recorte de objeto, um recorte da realidade feito, né, pelo sujeito, né? Então, isso sempre parte de decisões, né? A nossa pesquisa, a pesquisa que cada um desenvolve, que cada pesquisador que passou pelo nosso programa PPI-GGEL, né, desenvolveu, né, foram o quê? Cada um, né, individualmente, né, fez parte de quê? De uma decisão, né, de cada pesquisador, claro, né, de recortar a realidade e buscar lá na realidade aquela questão que precisava ser explicado pela ciência, pelo viés da ciência, e que não estava explicado ainda por si só, né, per si, né, e que precisava de uma investigação, né? Mas a gente é que vai lá, o pesquisador é que vai lá, né, e que constrói, né, esse objeto. Claro, quando eu digo constrói o objeto, constrói a proposta para a investigação, é isso que eu quero dizer, né? De um dado da realidade que está na realidade, mas que não está às claras, né, do ponto de vista científico, até que seja pesquisado, até que seja investigado, né? Então, eu acho que essas questões são questões, assim, relevantes, né? São questões importantes para a gente pensar. Quando eu digo que o objeto da realidade, né, ele né, tem a ver com a decisão do sujeito, né, eu estou dizendo que também, né, que isso precisa ter rigor de método, isso precisa ter, né, um acompanhamento, né, e, digamos assim, uma sistematização metodológica. Tá? Pode passar, Beto, por favor. Afinal, o que é a fenomenologia? O estudo das essências e de todos os problemas, segundo ela, né, e de todos os problemas, segundo ela, tornam a definir essências. A essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo, né? Percepção é um outro conceito também muito utilizado nas ciências e pesquisas humanas, né? Das ciências sociais, e que muitas vezes a gente trabalha esse conceito de maneira assim, assim sem uma preocupação, né, mais apurada do seu significado, né? Então, assim, a percepção né, é uma perspectiva também da geografia, né, que tem lá os seus fundamentos da filosofia, mas que a geografia se apropria, né, para trabalhar fenômenos no campo, né, da geografia fenomenológica, né? Então, é interessante também a gente pensar isso, né? O conceito de percepção, né? Como o quê? A percepção como a apreensão do mundo a partir dos sentidos, né? No campo da geografia, isso tem possibilitado muitas pesquisas, inclusive, principalmente para aqueles que trabalham com o conceito de paisagem, né? A paisagem tem sido muito trabalhada a partir, né, das ideias e a partir das contribuições filosóficas sobre o significado de percepção, né? Bom, tem uma citação aí, vamos ver o que diz aqui.
tudo o que sei do mundo, mesmo devido à ciência, eu sei a partir da minha visão pessoal ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência nada significariam, né? Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido. E se quisermos pensar na própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, convém despertarmos, primeiramente, essa experiência do mundo, da qual ela é a expressão segunda. Massa, né? Essa citação é muito boa de Trivinos, né? Porque, mais uma vez, nos convida, né, a gente refletir a ligação, né, e a interação que tem o conhecimento científico com o próprio mundo vivido, com o senso comum, né, com as experiências sensoriais que nós temos com o mundo e com o espaço, né? E que a ciência vai, né, e com o método, com a sistematização dos métodos, com os rigores que a própria ciência, né, exige que, né, que tenhamos, a gente consiga dar um trato, né, à realidade de maneira assim tal, né, que os resultados, digamos assim, tenham significados diferentes e maiores, né, para o próprio mundo e para nós, né, seres humanos. Bom, pode passar, por favor, Beto. Bom, o outro método, né, é importante, a gente não poderíamos deixar de pensar que também é o materialismo histórico e dialético, né? E aí não tem como não falar de Karl Marx, né? Então, Karl Marx, ao fundar a doutrina marxista na década de 1840, revolucionou o pensamento filosófico, especialmente pelas conotações políticas explícitas nas suas ideias colocadas. Em seguida, também, Engels e, mais tarde, Lenin teve a singular capacidade de unir sua vida e aos mais elevado pensamento criativo e a uma prática revolucionária intensa, né? Então, por que é importante a gente pensar esse método também, né? No campo da geografia, né, especialmente a partir da década de 1970 teve as bases, né? Mas especialmente a partir da década de 1980, a geografia foi amplamente influenciada e trabalhada pelo marxismo, né? Que foi o desenvolvimento da geografia crítica, né? Eu que me formei na década de 1980, né? E numa universidade periférica, que era a nossa, né? A Universidade Federal do Piauí, eu digo periférica do ponto de vista, né, das experiências e da tradição em pesquisa científica, né? Hoje a Federal do Piauí já tomou um outro rumo, né? Mas na década de 1970, 80, né, é o meu caso, estudei aqui a segunda metade, né, de 1984 a 1989, né? Era interessante como as influências vinham de cima para cá, né? Então, na década de 1980, quando eu me formei, estava assim no auge, no apogeu da geografia crítica, né? E que assim se confundiam, né? A geografia se confundia com o próprio marxismo, mas era interessante como de repente, né, sabe, tinha até uma estética, né? Você dizer que fazer geografia crítica, né, era assim, era o máximo, né? E, na verdade, a gente tinha na época, né, uma fragilidade muito grande do ponto de vista intelectual e do ponto de vista do conhecimento. Quando eu digo intelectual, desculpem e me entendam bem, né? Estou falando do ponto de vista do conhecimento da obra de Marx, né? O Capital, por exemplo, né, pouca gente, né, fazia a leitura do Capital, né, ou outras leituras adjacentes do marxismo, né? E a gente, mesmo assim, se intitulava como geógrafos críticos, né? Eu acho que isso gerou um problema para a geografia, né? Isso é um pensamento meu, né? A gente pode refletir depois, né? Mas, assim, gerou um problema para a geografia porque, de alguma maneira, né,
essa influência que veio muito forte, né, da geografia crítica e que praticamente exigia que todos, né, fossem geógrafos críticos. Isso impactou muito a geografia física, né? No meu entendimento, a geografia física ela foi negligenciada, né? Ela foi negligenciada muito, né, na década de 80, em função e em parte por essas questões, né? Eu lembro, inclusive, né, quando eu fui fazer o mestrado, né, minha experiência, eu fui fazer o mestrado já da década de 90, vejo que eu estou, as influências disso, da década de 80 até 90, elas são muito fortes. Quando eu fui fazer meu mestrado na década de 90, o programa lá estava no momento em que fortemente demarcado pelas pesquisas e leituras do urbano, né? E aí eu venho de uma experiência que eu já era professor de geografia física aqui, trabalhando com geologia do Brasil, né? Eu trabalhava mais com o Brasil 1, portanto, com a geografia física do Brasil, né? E aí eu vou para o mestrado levando essas leituras, né? E, assim, o pessoal chamava de que isso era uma geografia de dinossauros, né? Era coisa, assim, louca, porque tinha um certo ranço mesmo, existia um certo ranço, e que eu acho que nos últimos tempos, nos últimos anos, a geografia conseguiu resolver bem isso, né? Bom, mas a geografia crítica da década de 80, né, ela abriu também, assim, novos horizontes, abriu caminhos, assim, fantásticos para a produção do pensamento geográfico, né? E deu uma nova vida, deu novos significados, né? Por outro lado, à própria geografia, né? Então, a realidade objetiva, ou seja, a matéria está integrada por infinidade de objetos e sistemas que existem no mundo real, né? E aí vejo que, mesmo na geografia crítica, a palavra sistema ela já começa a aparecer, que depois a gente vai entrar mais na frente. Pode passar, por favor, Neto. Categorias do materialismo, né? Aqui é só para a gente relembrar um pouco, né? A matéria, claro, né? Daí por que é materialismo histórico e dialético, né? A matéria vem primeiro, né? Depois a consciência e a prática social, né? Estão intimamente vinculadas, essas três categorias, vinculadas ao problema fundamental da filosofia, que é a da ligação entre a matéria e a ideia, né? Então, né, aquela pergunta sobre o que vem primeiro, né, é interessante a gente pensar, mas aqui no materialismo histórico dialético, né, como a própria palavra dialético, né, já sugere, né, tem as contradições, mas tem as leis da reciprocidade, né? Então, o que é a matéria? Uma categoria filosófica para designar a realidade objetiva que é dada ao homem nas suas sensações, que é copiada, fotografada, refletida pelas nossas sensações, existindo independentemente delas, né? Então, a matéria tem a ver com essa realidade objetiva. Pode passar, Neto. Aqui é só para gente, né, relembrar um pouco né, a questão do método, desses métodos que, digamos assim, orientaram e continuam orientando as pesquisas, né, nas ciências humanas e na geografia em particular, né? Aí as leis da dialética, né, tem aí a lei da passagem da quantidade à qualidade, a lei da unidade e da luta dos contrários, a lei da contradição. É muito importante, né, a gente pensar nisso, né? Por isso que quando eu dizia no início que muitas vezes o método está lá implícito, né? E você fica o tempo todo querendo responder a pergunta: qual é o método? Qual é o método? Qual é o método, né? Mas a realidade ela vai de maneira, né? Ela vai exigir, né, um método. Se você fez uma opção de pesquisar por aquele caminho, né, de maneira implícita, o método já tá optado, já está feito, né? E às vezes você não sabe dizer qual é o método, mas ele está implícito, né? Então, eu gosto muito quando estou pensando das questões da quantidade, qualidade, a lei dos contrários, a lei da contradição,
né, totalidade, unidade, partes, que tudo são debates que estão no meio disso tudo, né? Eu gosto de pensar a cidade como laboratório, né? E aí eu faço, muitas vezes, alguns exercícios, né, de reflexão com os alunos, chamando a atenção para essas questões, né? Por exemplo, o que é a cidade como uma totalidade, né? O que é a cidade como uma totalidade, né? É a cidade que tem todas as partes. Considere aí os bairros como partes, né? E aí eu faço as reflexões com os alunos seguinte. O que é um bairro dentro dessa totalidade, né? A cidade existe sem um dos bairros, né? E o bairro, né, pode ser considerado, né, pode ser bem compreendido fora da cidade, descolado da cidade que ele pertence, né? Como é que a gente, né, como é que a gente visualiza isso, né? E o porquê das contradições, né? Por que o bairro, né, de ter um status socioeconômico elevado, é um bairro rico, de ricos, e por que tem um bairro pobre, né? E como é que são as interações, né? Então, vamos observar o movimento de um bairro, né? Por exemplo, de um bairro que é formado, constituído por uma população de trabalhadores, né? Em que a família não tem, digamos, uma renda familiar muito alta, né? Um bairro pobre, né? E aí, vejam, né? Às vezes eu paro para olhar esses movimentos que tem na cidade, né? Como 6 horas da manhã tem uma saída efervescente de trabalhadores, muitos deles de bicicleta, de moto, né? E um movimento gigantesco saindo desse bairro em direção a praticamente a cidade inteira, a todos os outros bairros da cidade, né? E quando às 5 horas da tarde, né, a cidade inteira, né, manda esses trabalhadores para o seu bairro de volta. Então, se 6 horas da manhã a gente vê o movimento de trabalhadores saindo de um bairro para a cidade inteira, né? Imaginemos que 5 horas da tarde a cidade inteira, né, está devolvendo esses trabalhadores para o seu bairro, né? Isso ocorre em todos os bairros simultaneamente, né? Então vejam como é que as contradições são reveladas, né? E são mostradas, né? E como é que essas partes, né? Como é que você vai considerar essas partes isoladas se elas estão intimamente interconectadas por esses fluxos, por esses movimentos e por esses movimentos que dão a vida à cidade, né? E isso é interessante porque, né, ao tempo que a gente vê como tudo está interligado, né, a gente vê também as próprias contradições dentro da própria cidade a partir desses movimentos, né? Então, assim, são questões que eu estou aqui apontando, né, de possibilidades, né, mas, assim, ao mesmo tempo, de questões que têm a ver diretamente com o método, nesse caso, né, com o materialismo histórico e dialético, né? Pode passando, Neto. Aí a lei da negação, né? Enfim, que é uma outra lei importante do próprio marxismo, o materialismo histórico dialético. Pode ir passando, aqui era só para a gente apontar. E o sistêmico, né? Que método é esse? Por que ele é importante? Por que a gente traz à luz a reflexão hoje também, esse método, né? Então, foi Bertalanffy, a partir da década de 40, que a sistematização de um arcabouço teórico para o pensamento sistêmico ganhou forma, né? Então, Bertalanffy, ele vai, na verdade, na década de 70, publicar um livro que Teoria Geral dos Sistemas, que é um livro organizado por textos que remontam à década de 40, né? Ele compila tudo, ele organiza tudo e faz esse livro que na década de 70, né, tomou fôlego em diversas áreas do conhecimento, né? É interessante que a palavra sistema é uma palavra que está presente, né, em várias áreas do conhecimento, né, e está também na geografia até a década de 70 de maneira muito intensa,
mas até a década de 70 a gente não tinha, digamos assim, uma geografia fundada nesse método, né? E aí, em 75, com a publicação do livro, da Teoria Geral de Sistemas, assim, a contribuição foi relevante, né? No caso, eu gosto sempre de dar, assim, alguns exemplos. No caso da geografia, né? Todos aqui lembram, ou pelo menos já leram, que é mais novo, que é mais recente na área da geografia, lembra que, por exemplo, se o relevo, né, clima, relevo, geologia, vegetação, como tudo isso era trabalhado no âmbito da geografia física, né? E considerando, por exemplo, a geografia brasileira, né? As formas de relevo, a classificação do relevo brasileiro, como é que o relevo era classificado tradicionalmente, né? Era basicamente planalto, planície e depressões, né? E essas formas de relevo, elas eram classificadas, né, como no Brasil, né? A partir dos aspectos hipossométricos, né? Portanto, a partir das suas formas, né? Então, o relevo que tinha acima de 200 metros de altitude já era considerado planalto, né? Por esse caminho. O relevo que tinha, a forma de relevo que tinha abaixo de 200 metros de altitude era considerado uma planície, né? Então, o aspecto hipossométrico, ele era um aspecto fundamental para definir ou para classificar uma forma de relevo, né? Então, somente a partir, né, da perspectiva sistêmica é que esse quadro ele se modifica, né? É a partir da década de 1970 que a gente diz assim, né? Não, calma aí, né? Uma planície ou um planalto não podem ser considerados, né, ou classificados como planície ou como planalto apenas pela altitude, apenas por sua forma, e sim pela gênese, pelos processos, né, que deram origem e que continuam trabalhando essas formas. Então, mas para isso precisou-se, né, sair daquela perspectiva lá do positivismo e que trabalhava com as questões, né, e com a realidade fragmentada, né, com as partes isoladas, né, para interrelacionar tudo, né? Então, a partir dessa ótica, só é possível a gente pensar, né, as formas de relevo, planalto, planície, se a gente for buscar a gênese, né, da forma e ver todos os processos geológicos, né, que ocorreram e que continuam ocorrendo naquele recorte espacial e adjacências daquela área para poder conseguir explicar aquelas formas, para poder explicar o que é o relevo, o que é o que é uma planície, o que é um planalto, né? Isso sim, né, essa perspectiva sistêmica, ela contribuiu assim, imensamente com uma nova forma de pensar a geografia física, né? Porque enquanto na geografia humana, né, nós tivemos o materialismo histórico e dialético para trabalhar os processos, né, dos fenômenos humanos, né? E aí veja que quando eu falo processo, eu estou pensando em tempo, né? Na geografia sistêmica, né, a gente vai trabalhar principalmente a geografia física, mas agora a partir também do conhecimento e das explicações dos processos. Portanto, a geografia física passa a ter tempo também, né? O tempo dos fenômenos físicos passa a ser considerado uma temática, um aspecto relevante. Porque lá na geografia tradicional, em que as partes eram isoladas, concebidas de maneira isolada, tempo não era uma condição importante, né? Daí porque que se trabalhava 10 anos com o mesmo livro didático, né? E não importava, era como que, né, quer dizer, se desconsiderava, né, as contradições existentes entre, né, a realidade, né, e o livro didático, né? Contradições que eu falo por quê, né? É como que a realidade não mudasse nada e você poderia, por isso, continuar trabalhando com aquele livro didático antigo. E nós sabemos que tanto a realidade física quanto social, elas são dinâmicas, né? Claro que uma realidade física tem o seu tempo de transformação, né?
e que esse tempo da natureza não é igual ao tempo do homem, exceto quando o homem que altera a natureza a partir das suas ações. Mas os tempos são distintos, né? Mas nas duas dimensões, sejam as sociais e as naturais, processo e tempo existem, né? Então, enquanto na geografia mais dialética, né, marxista, os processos e, portanto, o tempo, né, eram não são os processos e tempo do homem, no sistêmico é o tempo da natureza, né? Então, acho que são questões assim importantes para a gente refletir, né? E aí a geografia avança com isso, né? Imaginem, né, a gente trabalhar a bacia hidrográfica, né, numa perspectiva sistêmica, e imagine o que era uma bacia hidrográfica numa perspectiva tradicional positivista, em que não se considerava digamos assim, a interligação, né, as relações, as conexões, né, existentes dentro de uma bacia, porque, né, eu acho que bacia hidrográfica é um exemplo fantástico para explicar isso, né, porque o que caracteriza a bacia é justamente, né, o que está por trás do significado de bacias, para além de vários fenômenos geográficos, é o próprio sentido de conectividade, né? A bacia é o que liga, né? É o que liga e interliga, né, os afluentes, né, ao rio principal, mas como tudo, relevo, como vegetação, como tudo está interligado, e como a bacia ele é o resultado, né, desse conjunto de interligações, né? E isso só foi possível a gente avançar no campo da geografia, né, a partir do momento que o método sistêmico entra em cena, né? E no Brasil, né, a gente não pode deixar de lembrar, né, e de citar que Abissab, né, foi assim e é um nome, no meu entendimento, como uma grande referência, né, assim, com a mega importância, né, digamos assim, no mudar, né, o pensamento, ou no propiciar mudar o pensamento acerca da geografia, né? Então, quando ele propõe trabalhar, né, a realidade brasileira a partir da ideia de domínios morfoclimáticos, né, isso, né, avançou assim profundamente, porque o domínio morfoclimático é exatamente, né, pensar uma unidade em que, né, tudo está interligado, mas que essas interligações elas dão uma forma, elas dão uma cara específica para cada domínio, né? Então, o método sistêmico realmente ele fez avançar a geografia e fez avançar a geografia física, ressignificando o nosso entendimento de natureza, o nosso entendimento da própria geografia física, né? Então, a realidade não mais deveria ser explicada de acordo com o Bertalanffy, através de mecanismos lineares e desprovidos de ligações e interações. Os sistemas estão em toda parte, e este conceito invadiu todos os campos da ciência e penetrou no pensamento popular, na gíria e nos meios de comunicação de massa, né? Então, em 1975, Bertalanffy já dizia isso, né, que os sistemas estão em toda parte, né, e que invadiu a ciência, né, do senso comum ao conhecimento científico, né? Então, como não considerar a realidade a partir dessa ideia de sistemas, né? E lembrando, trabalhado, né, antes disso, no campo das ciências naturais. Pode passar, né, por favor. Bom, de uma maneira ou de outra, somos forçados a tratar um complexo, né, a tratar com complexos, com totalidades dos sistemas em todos os campos do conhecimento. Isso implica uma fundamentação, uma reorientação do pensamento científico, né? Tratando da ciência geográfica, várias foram as influências e contribuições do pensamento sistêmico e dessa nova concepção de entendimento da realidade. A geografia física, por exemplo, a partir desse paradigma, passou a tratar os fenômenos naturais sob a perspectiva de suas dinâmicas e de seus processos, né?
o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia e tantos outros objetos de seu interesse passaram a ser compreendidos e valorizados a partir das dinâmicas, do contexto, das gênesis e da organização que eles possuem, né? Isso aí está na minha tese de doutorado, né? O Andrade sou eu. Né? Bom, então eu acho que é interessante a gente lembrar disso, né? Assim, repetindo, não há como pensar a palavra método, né, nas ciências humanas sem a gente revisitar um pouco essas reflexões, esses 4 métodos. Tá? Pode passar, Neto. Bom, mas a pesquisa qualitativa, o que tem a ver com tudo isso? Né? Só tem a ver, tem tudo a ver com tudo isso. Né? O que é uma pesquisa qualitativa? Né? E como se faz uma pesquisa qualitativa? Né? Como se propõe, como se pode propor? Assim, para nós aqui, né, essa questão também, né, sobre, digamos assim, a dualidade, né, ou a oposição entre quantitativo e qualitativo, né, sempre foi e continua sendo, né, uma questão muito interessante, muito importante de debate. Né? A gente precisa entender direitinho o que é uma pesquisa qualitativa, para depois a gente não achar, né, que numa pesquisa qualitativa não se pode trabalhar com quantidades, com dados, né? Então, assim, uma coisa não necessariamente elimina a outra, mas a gente precisa ter clareza, né, o que é a pesquisa qualitativa para poder se apropriar das amostragens, né, dos dados da realidade para propor a nossa pesquisa, né? Então, para isso, uma primeira questão importante assim, no trato de uma pesquisa qualitativa, é a gente pensar no delineamento da pesquisa, né? E a outra questão é pensar a geração de dados, e aí, portanto, né, pensar que métodos eles estão, entre aspas, aí, porque esses métodos têm a ver agora lá com os procedimentos que a gente falou no início, né? E, ao mesmo tempo, ou a outra questão é tratamento analítico dos dados, né? Por que eu estou levantando isso, gente? Porque numa pesquisa, e principalmente numa pesquisa qualitativa, né, essas confusões, elas estão sempre muito presentes, né? Como nós temos sempre que elaborarmos um projeto antes da execução da pesquisa, né? E muitas vezes o projeto ele é entendido como uma parte preliminar e não como um processo, né? Termina que você faz o delineamento de tudo, né? Gera dados, mas às vezes não dá o tratamento analítico que deveria. Às vezes faz o delineamento, mas faz um delineamento complicado e termina gerando dados complicados. Enfim, então essas 3 dimensões da pesquisa e da pesquisa qualitativa precisam estarem bem ajustadas, né? O que é o delineamento da pesquisa, né? Como delinear bem, né? É o levantamento por amostragem, a observação participantes, é saber se você vai fazer uma pesquisa de levantamento por amostragem, observação participantes, ou estudo de casos, etc., ou experimentos, né? Geração de dados, né? Saber se o teu instrumental, né, que você vai utilizar, se é através de entrevistas, né? Porque essa confusão sempre existe, né? Principalmente no mestrado, doutorado, os doutorandos já estão mais experientes, né? Mas no mestrado, por exemplo, às vezes o pós-graduando diz assim, eu quero fazer uma pesquisa qualitativa e vou aplicar 200 questionários. Ora, se ele vai aplicar 200, 500, 1000 questionários, né? Se ele estabeleceu sua amostragem, né? E definiu que na sua amostragem ele vai aplicar 500 questionários, provavelmente esses 500 questionários vão ser tratados quantitativamente, né? Então, a pesquisa ela vai ter um viés mais quantitativo do que qualitativo, né? Por outro lado, né, muitas vezes, né, eu já vi, por exemplo, muitas vezes a entrevista, que é um instrumental amplamente utilizado nas pesquisas qualitativas, né, pesquisas, né, com perguntas abertas, aliás, entrevistas com
com perguntas abertas, muitas vezes elas são trabalhadas assim em pouquíssimas quantidades, né? Então, eu já vi pesquisas assim que o pesquisador trabalhou 5 entrevistas, né? E essas 5 entrevistas, né, ofereceram, né, conteúdo e questões, né, e deram conta de uma tese de doutorado, né? Então, assim, na pesquisa qualitativa é importante você ter clareza, né? Assim, se você faz um bom delineamento, se você gera os dados bem, digamos assim, claros, né? Bem ajustados ao objeto e dá um tratamento analítico adequado, né? Você termina otimizando tudo e fazendo um trabalho assim fantástico. Então, como eu dizia, uma pesquisa de doutorado, né? Imagina, com 5 entrevistas. Né? Bom, mas não são 5 entrevistas feitas de qualquer jeito. São 5 entrevistas em que, como a pesquisa foi bem delineada, né? As 5 entrevistas, na verdade, contêm questões que o entrevistador, no caso o pesquisador, vão buscar dos sujeitos interlocutores questões fundamentais, né, dentro da entrevista. Então, são normalmente entrevistas longas, né, em que o pesquisador teve o cuidado de abordar as questões-chave na entrevista, né, e, ao mesmo tempo, teve o cuidado de utilizar um recurso, né, ou um instrumento analítico importantíssimo desses dados, né, obtidos com a entrevista. Né? E aí, o que acontece? Né? O pesquisador ele consegue, a partir de poucas entrevistas, dar um trato aprofundado, a partir dos fundamentos, né, que ele tem, teóricos, metodológicos e, portanto, também filosóficos, dá um trato muito aprofundado, né, e dá conta de fazer a pesquisa de doutorado fantástica, né? Com poucas entrevistas, porque a pesquisa é qualitativa, né? Então, o que ocorre muito é que, muitas vezes, né, por outro lado, né, contrariando isso, né, se você não tem a pesquisa bem delineada, não tem a geração de dados bem definidas, né, com os procedimentos bem definidos, e nem tão pouco sabe como vai analisar os dados, né, o cara vai para o campo, né, e aí, né, usa um instrumental, né, inadequado para aquele objeto e também, por outro lado, não tem clareza de como vai tratar os dados. Né? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é o seguinte: quando você vai ao campo, né, você tem que estar com a pesquisa bem delineada, né, você tem que ter muita clareza. Se é uma pesquisa qualitativa, se você quer dar um trato qualitativo, você tem que ter muita clareza qual o instrumental, portanto, qual o procedimento que você vai utilizar. Né? Se for qualitativa, né, não tem como trabalhar com, por exemplo, com a aplicação de questionários em que você vai dar um trato analítico quantitativo. Né? Então, o indicado é realmente a entrevista, né? Ou análise de documentos, né? E você tem que ter muita clareza disso, né? Eu já vi uma pesquisa em que o cara pesquisou, assim, fez uma pesquisa gigantesca, numa escala regional, né? Pesquisa de geografia. Numa escala regional, ele fez uma pesquisa gigantesca, né? Buscou, assim, ele tinha um acervo de dados fotográficos e de entrevistas gigantesco, né? A base de dados que ele formou. No entanto, ele não tinha clareza como é que ele ia tratar aqueles dados, né? E terminou que a pesquisa dele foi esvaziada, né? O resultado da pesquisa ficou esvaziado, mesmo esse pesquisador tendo feito uma pesquisa gigantesca do ponto de vista da obtenção de dados, né? Então, isso tudo tem que ser muito claro, né? Tá? Então, assim, o pessoal na análise, né, na análise de dados qualitativos, né, tem trabalhado muito com análise de conteúdo, né,
Bardan tem sido assim, uma grande referência, né, para orientar pesquisas qualitativas em análise de conteúdo, né? Análise de discurso eu acho mais complicado para a geografia, mas é possível, né? Mas, assim, análise de conteúdo é um bom caminho. Quem trabalha com pesquisa qualitativa, usando, por exemplo, tratando os dados a partir, por exemplo, de alguns softwares que trabalham com pesquisa qualitativa, como o NVivo, né? A análise de conteúdo sempre dá uma excelente orientação para você desenvolver suas pesquisas e você dar o tratamento analítico, né? Então, acho que são fundamentos importantes, né? Repito, né? Bardan é uma grande referência. Né? Pode passar, Neto. Eu acho que o nosso tempo já está quase esgotando, né? Como é que está o tempo aí, Neto? Bom, a gente pode... Professor, ainda tá bom, viu? Você pode continuar, sem problemas. Ainda tem um tempinho, né? Porque eu acho que até 10h30, é isso? Sim. Então ainda Isso. tem quase 20 minutos, né? 17 minutos. Você pode ampliar aquela tela que você... Porque está pequenininha. Se você puder ampliar, eu te agradeço. Bom, aí tem as 4 dimensões do processo de pesquisa, né? De maneira assim, mais detalhada, né? Então, tem os princípios do delineamento, geração de dados, análise dos dados e interesses do conhecimento, né? Não tem como ampliar não, né, Neto? Isso aí, para o pessoal ver melhor. Você tem como ampliar essa telinha? Professor, é o máximo. É o máximo, né? Não, tudo bem. Eu vou lendo aqui. Se o pessoal não conseguir ler, pelo menos me ouve. Bom, eu acho essa tela esse slide super didático, né? Porque ele aponta de maneira assim bem organizada, né? Exemplos. Por exemplo, nos princípios do delineamento, se a pesquisa for um estudo de caso, né? Qual é o tipo de dados, né? Qual o tipo de geração de dados indicado para um estudo de caso, né? Entrevista individual, né? E aí a análise dos dados deve ser uma análise mais formal. Se, por exemplo, o princípio do delineamento da pesquisa for um estudo comparativo, né? Então, qual a geração de dados indicada? Um questionário, né? Aí a análise dos dados, né, deverá ser uma modelagem estatística, né? Se o princípio do delineamento for um levantamento por amostragem, qual a geração de dados indicada? Grupos focais. E análise dos dados, né, deverá ser uma análise estrutural, né? Se o princípio do delineamento é um levantamento por painel, qual a geração de dados? Filme. Qual a análise dos dados? Uma análise informal. Se for um experimento, o princípio, né? Qual a geração de dados? Registros audiovisuais, né? Aí, a análise de dados deve ser feita de qual forma? A partir da análise de conteúdo, né? Se for observação participante, o princípio do delineamento, qual a geração de dados indicada? Observação sistemática, né? E coleta de documentos, né? E qual a análise recomendada, né? Codificação e indexação, né? Indexação para coleta de documentos. E se for uma pesquisa etnográfica, né, com o princípio de delineamento, todo mundo aqui sabe que é uma pesquisa etnográfica, não é isso? O registro de sons, a geração dos dados, né? Aí a análise dos dados deve ser uma análise semiótica, uma análise retórica, né? E assim sucessivamente. Então, eu acho esse slide bem didático, bem interessante para orientar de maneira mais direta os caminhos, né,
e as dimensões da própria pesquisa, né? E aqui você vai inserindo o que é quantitativo, inserindo não, mas diferenciando o que é quantitativo de qualitativo, né? Pode passar, Neto. Bom, esse outro slide também, ele, do ponto de vista didático, eu acho ele fantástico também, né? Muito simples, né? Mas bem interessante, né? Então, estratégias quantitativas e estratégias qualitativas, né? É porque está um pouco desalinhado aí, né? Deu para perceber, né? Então, quando os dados são números, né? A estratégia é quantitativa, né? E quando os dados são textos, a estratégia é qualitativa. A análise, né, de números, né, portanto, quantitativas, né? A análise é estatística. No qualitativo, a análise é interpretação, né? O protótipo da pesquisa, né? Quando a pesquisa é de números com análise estatística, o protótipo é uma pesquisa de opinião. No qualitativo, é entrevista em profundidade, né? Então, no qualitativo, você pode ter dados, né, que são textos, análise, que é interpretação, e o protótipo, que é entrevista em profundidade, né? E aí, assim, eu gostaria de aproveitar aqui para relatar um pouco como foi, por exemplo, minha pesquisa na época de mestrado, né? Que foi, assim, eu acho que é bem ilustrativa disso, né? No mestrado, eu trabalhei foi uma pesquisa qualitativa que eu fiz, né? Trabalhei com representações do calor em Teresina, né? E eu pesquisei 5.000 jornais, né, o dia, de 1969 a 1998. Acho que deu 30 anos aí, né? E aí, desses 30 anos de jornal, o dia, que eram jornais de setembro a dezembro, pegando, portanto, o BR Obró, eu retirei em torno de 100 matérias, né? Entre entrevistas, tinha entrevistas, tinha matérias que eram colunas, né? Com discussão de temas, enfim. E essas 100 matérias, né? Eu fiz minha análise, né? Trabalhando com categorização, né? A partir um pouco de orientação de Bardan. Eu não apliquei a teoria né, não apliquei na totalidade a análise de conteúdo de Bardan, mas eu trabalhei, né, peguei algumas orientações da teoria, né, quando eu trabalhei com categorização. Então, assim, o conteúdo foram textos, né, e documentos, né, textos considerados documentos, e interpretação foi também uma interpretação qualitativa a partir daí, né? Então, acho que esse slide ele é bem didático nesse sentido, para dizer o que é quantitativo, para dizer o que é qualitativo, e para te dar essas pistas de trabalho na hora da confecção do projeto, né? Pode passar, né, por favor, ver o que é que nós tem aí. Pronto, aí o NVivo, né, é um software que ele, assim, é um software muito interessante. Alguns orientandos meus, né, tem desenvolvido pesquisas, né, a partir desse software. Ele é um software que trabalha com a indexação dos dados. É bem interessante. Você faz as entrevistas, o software importa as entrevistas, né, e a partir daí você vai formulando perguntas, né, e o software vai te dando as respostas, né, como os arquivos, né, e todas as informações dele são indexadas, né, ele vai te dando, assim, uma série de possibilidades, de gráficos, de mapas, né, mapas de palavras, né, muito, muito bacana. Então, assim, para pesquisa qualitativa, eu diria que o software NVivo, ele é um software, assim, super, super eficiente, né? Quem tiver interesse pode procurar a Cleonice, né, que fez mestrado com a gente no PPGEL e trabalhou com o NVivo. É uma das pessoas hoje aqui em Teresina que eu conheço, pelo menos, né,
que domina esse software, né, que está sempre se atualizando, e que, assim, para tratar dados, né, de uma perspectiva qualitativa, é o melhor que eu conheço. Né? É um software muito bacana. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha que falar, né, hoje, que eu me organizei, as referências aí, né, trabalhadas, né, toda a fala a partir da minha tese de doutorado, do texto de Bauer, né, organizado por Bauer e Gaskell, né, que se chama... Pode voltar lá a referência, Neto, por favor. Pesquisa qualitativa, contexto, imagem e som, um manual prático. Aí a teoria geral do sistema, de Bertalanffy, o estudo de geossistema de Sotyava e o livro do Trivinos, que é a Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. Então, toda a fala está centrada a partir do pensamento desses autores. Tá? Bom, é isso, gente. Né? Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de conversar, um tema que eu acho tão importante. Né? O que eu trouxe aqui são questões assim, para a gente refletir, né? Para a gente discutir. Não tem nada, digamos assim, de veredito formal, nenhuma verdade absoluta aqui. São, né, inquietudes, são questões que a gente considera importantes para o debate, especialmente para quem está se formando na graduação, quem está se formando no mestrado e no doutorado, que enfrenta essas questões de natureza, né, do método. Né? São questões assim recorrentes que aparecem na vida né, do estudante, seja de graduação, seja de pós, e que ao longo da minha experiência, né, eu venho refletindo sobre essas questões. Então, né, são pensamentos, né? E aí eu me coloco agora à disposição para a gente continuar o diálogo, né, respondendo a questões, complementando, enfim, tá? Então, muitíssimo obrigado, professor Wesley, coordenador do nosso curso, pela oportunidade. Obrigado ao Centro Acadêmico por mais uma vez estarmos aqui juntos, né? E obrigado a todos e todas que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Nós que agradecemos, professor Said, por essa importante apresentação, né, na parte 2 da discussão do tema sobre a pesquisa qualitativa, quanto ela é importante como procedimento metodológico nas pesquisas, e a sua fala foi realmente muito esclarecedora sobre a parte do método, né? O conceito de método, inclusive fundamentada nos autores, né? Como Edgar Morin e outros autores, e principalmente pelos enfoques, né, dados por você sobre a pesquisa em ciências humanas, com a descrição, né, desses métodos importantes para os nossos participantes conhecerem, né, a partir do que você abordou sobre o método positivista, materialismo histórico, a fenomenologia, né, o método sistêmico. Então, nós temos que agradecer, porque realmente foi uma fala de vital importância para o conhecimento dos nossos participantes do curso de extensão Caminhos Diretrizes da Normatização de Trabalhos Acadêmicos. Agradeço, né, você, e parabenizo-lhe por essa fala com bastante propriedade sobre esse tema, que muitas vezes é desconsiderado, né, nos trabalhos acadêmicos, a questão do método, né? Então, muito obrigado, mas estamos nesse momento abertos aí para que os participantes possam encaminhar perguntas para o seu site. Devido à sua agenda, não poderá continuar, né, até o fim da live. Em seguida teremos o professor Neto, que dará continuidade, mas vocês podem estar encaminhando perguntas, né, comentários. Temos aqui já o comentário do Vinícius, muito importante o método sistêmico. Ainda hoje temos professores do ensino fundamental presos a práticas de memorização e conceitos sem significado para os alunos. A participação do Vinícius, obrigado, Vinícius, pela sua participação. Lembrando que quem participa
no caso dos alunos e alunas matriculados na atividade curricular de extensão 6, né, a ACE 6, conquistarão pontos, né? Então, vamos, né, participar. O Davi Carneiro, né, tem assim, um comentário elogiando a sua apresentação, muito legal, muito bom, parabéns, professor, e muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. A professora Bartira também, que está na coordenação do curso, excelente aula, professor Sati, obrigado pela importante contribuição ao nosso curso de extensão. O Leandro, gostei muito. Pelo visto, o professor Sati não tem perguntas, né? Apenas as considerações, comentários com elogios. Sim, temos aqui a Viviane Maria Cima Silva, Portugal. Ela encaminhou uma pergunta. Primeiramente, parabenizando-lhe pela apresentação. E a pergunta da Viviane é a seguinte: qual o método quando se tratar de pesquisa documental? Bom, a pesquisa documental, normalmente, ela tá no contexto da pesquisa qualitativa também, né? E no slide aí eu já mostrei, né, naqueles últimos slides, né, que a pesquisa documental se enquadra também numa interpretação, né, de análise. Por exemplo, você pode trabalhar muito com análise de conteúdo também a partir daí dos documentos, né? Normalmente, assim, muitos pesquisadores não têm seguido do rigor, né, a análise de conteúdo, mas, assim, a categorização, né, categorizar é sempre uma opção bacana, sabe, Viviane? Você pode desenvolver todas as suas pesquisas. Na época, mesmo quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, né, orientado, né, por Bardan, eu trabalhei o seguinte: categorizei, né, como as 100 matérias que eu coletei da pesquisa, né, eram 100 matérias de jornais, repetindo aqui, né, com, digamos assim, tudo ligado ao calor de Teresina, mas com temáticas diferentes, eu categorizei, né? Então, eu peguei aquelas matérias que tratavam de calor e vegetação, calor e saúde, calor e urbanismo, calor, né? Aí eu fui sempre pegando calor e mais alguma coisa. E aí separei as matérias por categorias e a partir daí dei um tratamento partindo disso, né? Então, assim, nos documentos é a mesma coisa, né? Você pode fazer toda uma interpretação, o método é interpretativo, né? É interpretativo, por isso que está na perspectiva da análise de conteúdo, né? Qualquer coisa que você queira detalhes depois, Viviane, né? Não sei se você já tem meus contatos, né? Eu posso te passar material e a gente vai discutindo mais detalhadamente. Mais uma participação, professor Sati, do Gilson Filho, né? Por excelência, a abordagem do professor Sati qualifica sobremaneira a nossa formação. O investigador tem numa exposição como esta a base para compreender melhor os fenômenos envolvidos. Então, comentário aí do Gilson Filho. Acho que não temos mais perguntas. E encaminho o professor Sati para tecer suas considerações finais. Questão aí de agenda, né? Não poderá permanecer conosco até o fim da live. Então, professor Sati, fique à vontade aí para as considerações. Mais uma vez, parabéns à coordenação, né? Porque eu acho que a coordenação já tem uma tradição, né? A coordenação de geografia com essas atividades. Acho que é um trabalho importantíssimo do ponto de vista formativo, né? Então, quero parabenizar a coordenação, parabenizar a professora Bartira, né, que, assim, persegue esse trabalho, né, acredita nele e, por isso, tem dado uma contribuição muito grande, né, ao nosso curso, né, aos nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós. E parabéns de novo ao Centro Acadêmico, que tem feito uma parceria excelente com a coordenação, né, e tem contribuído muito. E obrigado, né, pela oportunidade, tá, professor Wesley? Nós que agradecemos, professor Sati, que muito contribuiu e vem contribuindo, né, com a pesquisa, ensino e extensão, não somente no curso de Geografia,
mas como professor também do Centro de Ciências Humanas e Letras, no tocante também à gestão, né? Ele fez uma excelente gestão de Ciências Humanas e Letras, contribuindo, assim, não somente com a pesquisa, ensino e extensão, mas com a gestão aqui do nosso centro, e sempre está à disposição, né, para todas as edições, né, do curso Caminhos e Diretrizes da Normatização dos Trabalhos Acadêmicos, com a temática pesquisa qualitativa, dando aí a sua contribuição, né, para todos os participantes. Então, um grande abraço para o seu site e parabéns mais uma vez por sua apresentação. Obrigado, Wesley. Tudo de bom. Também registramos, né, os nossos monitores que estão conosco, né, nos auxiliando aqui na técnica, é o Marcos Gomes,